Rádio Autêntica FM apresenta De Olho nas Cidades. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. 8 horas aqui na Rádio Autêntica FM 106,7. Eu sou Romero Carvalho. A gente está começando mais um programa De Olho nas Cidades. Vamos com vocês até às 9 horas da manhã, aqui na companhia do meu querido Roberto Carvalho. Bom dia, Roberto. Bom dia, Romero. Bom dia, Lucão. Bom dia, Misael. E todos os ouvintes aí da nossa Autêntica Favela FM e do nosso De Olho nas Cidades. Um abraço especial pro pessoal de Sabará, meu amigo André Pimenta, que está lá sintonizado no nosso De Olho nas Cidades. E vamos iniciar pegando uma grande militante, grande filósofa francesa, judia, Simone Veil, que lutou na Guerra Civil Espanhola, foi lutar na Rússia e foi uma batalhadora pela liberdade. Nada no mundo pode impedir o homem e o ser humano de se sentir nascido para a liberdade. Jamais, aconteça o que acontecer, ele pode aceitar a servidão, pois ele pensa. Mais do que nunca, precisamos que as pessoas pensem. Pois é, Roberto, a gente já acorda com notícias devastadoras, né? Nesse sábado, com um ataque à Síria. Eu acho impressionante essas coisas, Roberto. Os Estados Unidos, a França e o Reino Unido anunciaram um ataque à Síria por suspeitar que a Síria usou as químicas no seu povo, ou seja, então você ataca o povo da Síria de novo. Essas guerras nunca são travadas entre os agentes dela, né? E os objetivos são sempre escusos. E no Brasil também, né, Roberto? A gente fala tanto agora das armas, né? No Brasil a gente morre por armas o equivalente a muitas dessas guerras. 60 mil pessoas por ano. Infelizmente, a indústria armamentista, que movimenta bilhões e bilhões de dólares, né, onde as vidas humanas não valem nada, continuam ditando, né, o ritmo do mundo. Uns loucos, imbecis como esse Trump, né, é um absurdo isso. A guerra é a extrema insensatez do ser humano, né? Depois de tantas guerras, de tantas barbáries, o homem não aprendeu nada. Infelizmente, o poder do dinheiro prevalece sobre a vida humana. É um absurdo. Quem criou o gás sarin foram os americanos. Pois é, Roberto. Vamos falar mais um pouco disso daqui a pouco. Eu queria que você comentasse primeiramente, Roberto, que ontem a gente completou 30 dias da morte da vereadora Marielle do Rio de Janeiro. E olha, pouquíssimo até agora foi apurado ou divulgado pela polícia. Não tem nada ainda. 30 dias, uma vereadora, uma das mais votadas do Brasil, foi assassinada e a gente ainda não tem notícia disso. Um assassinato político absurdo, né, que comoveu o mundo. Todos os jornais, os principais jornais do mundo, tivemos manifestações em grandes partes das capitais do mundo. No Brasil, chocou a opinião pública e não era para menos, né? Ela foi barbaramente assassinada, um assassinato político, e depois desse tempo todo, né, nós não vimos nenhum resultado. Caminha-se para aquele caso do Amarildo, onde nós sabemos que a apuração houve, mas impediram que se divulgasse aquilo que foi apurado. Um delegado sério no Rio, comprometido, né, com a verdade dos fatos, apurou, e o delegado é que foi encostado. Meu amigo, inclusive, meu querido Orlando Zacconi, que depois que descobriu toda a questão do marido, que eles queriam colocar na conta do tráfico, ele foi para uma delegacia das menores e piores do Rio de Janeiro. Ou seja, encostaram ele realmente. Então, esse caso é um absurdo, inaceitável. Nós temos a intervenção, o Exército comandando a segurança no Rio de Janeiro,
né? Temos todas as forças, né? Quando se quer, apura-se rapidamente. Isso aí não é negligência, é proposital. Infelizmente não querem trazer a verdade para o povo, né? E nós, infelizmente, estamos assistindo a mais esse caso de vergonha nacional. Pois é, Roberto, falando mais um pouquinho aqui, antes da gente chamar a nossa primeira parte musical, essa semana a presidente do Brasil sabe quem é, né, Roberto? Carmen Lúcia, né? Porque o Temer agora só anda com ela e nosso presidente, assim, tá curvadinho a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia assumiu a presidência, nós que poderíamos estar comemorando, temos que lamentar, né? Ele tem, no dia que os processos deles estavam em curso, processo que o Ministério Público está atrasando, onde o JBS gravou a entrega de dinheiro, a mala de dinheiro para o presidente através de um assessor que confessou. Né? E o processo dele nem instaurado foi até agora. Não, inclusive ontem a gente teve também o salvamento do Geraldo Alckmin, que provavelmente vai ser candidato, tá lá naquela disputa, né, entre ele e o Dória, né, quem vai sair candidato, mas o Geraldo Alckmin perdeu o foro privilegiado e inclusive teve seu processo conduzido à justiça eleitoral, né, Roberto? Não vai para o Supremo. Mas a Carmen Lúcia ontem, ela marcou para 2 de maio a retomada sobre o julgamento de foro privilegiado no Supremo. Roberto, essa questão do foro privilegiado, muita gente não entende essa questão, eu queria que você explicasse e desse um pouco o seu parecer sobre essa questão da Carmen. Na realidade, gente, por exemplo, nós temos os parlamentares que têm imunidade. Imunidade é para exercer o mandato, né? Por exemplo, se o sujeito cometeu um crime, né, assassinou, agrediu alguém, isso não faz parte do exercício do mandato. Então, na realidade, a leitura da imunidade, assim como do foro privilegiado. Os parlamentares federais têm que ser, nos processos deles, têm que correr lá, né, nas instâncias de Brasília, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo. Então, isso é que é o foro privilegiado. Isso é para o exercício da sua função de parlamentar, para que o indivíduo, ao fazer uma denúncia, não seja perseguido pela denúncia que fez, não para outros crimes, né? Isso é uma leitura equivocada, né? No Brasil tem-se isso. Por exemplo, o senhor Eduardo Azeredo, ele era deputado federal. Por que ele renunciou? Que aí o processo saía de Brasília e vinha para Minas Gerais, né? Então foi o caso do senhor Alckmin. Eles mandaram de volta para São Paulo. Para quê? Para protelar, procrastinar, né? Atrasar e o cidadão não ser julgado. Na realidade, esse foro privilegiado é confundido com isso. Nós não podemos confundir as coisas, né? Justiça é para todos. Se as pessoas cometeram crimes, ela tem que pagar. Agora tem que ser investigado, né? No Brasil, a pessoa não pode ser presa por suposição de que ela cometeu um crime. Tem que ter prova, né? E a Constituição é clara que o indivíduo só após ser julgado é que ele pode ser preso. Então nós estamos, ao mesmo tempo que de um lado a justiça vale para uns casos, não vale para outros, né? Tem-se várias leituras e o Supremo Tribunal Federal, ele lê a Constituição de acordo com quem está sendo julgado. Esse caso do senhor Alckmin é evidente. O caso do Serra, a denúncia era concreta e eles esperaram até arquivar. Por quê? Por prazo. Ô, gente, é brincadeira. Vai ficando cada vez mais complicado essas questões no Brasil, viu, Roberto? Roberto, a gente começa a nossa parte musical aqui hoje fazendo uma homenagem ao dia de ontem. Depois a gente vai mudar um pouquinho o tom, mas vamos começar com bom humor. A gente vai ouvir aqui 2 músicas em homenagem. Ontem tem uns dias muito inusitados no Brasil, né? Eu gostaria de saber quem que cria essas coisas. Tem dia da tia solteirona, eu fico imaginando. Ontem falta do que fazer, né? Falta do que. Ontem era até um dia mundial. É lógico que essas datas são feitas para vender. Ontem era o dia do beijo, né? Então, ou seja, mas como tem umas músicas muito bonitas sobre isso, a gente vai ouvir 2 aqui. Primeiro a gente vai começar com Kiss from a Rose do Seal. Seal é um músico, cantor, compositor.
Ele é inglês, mas ele tem origem no Senegal. Essa música fez muito sucesso. Em 1995 ela participou da trilha sonora do Batman Forever e foi um grande sucesso internacional. E depois a gente escuta a Marisa Monte cantando Beija Eu. Daqui a pouco a gente volta. That when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can be seen. Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. So much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Kissed by a rose on the grave. I've been kissed by a rose on the grave. If I should kiss by a rose on the grave, I've been kissed by a rose on the grave. There is so much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a road addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can feel you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Yes, seja eu, deixa que eu seja eu e aceita o que seja seu. Então deita e aceita eu, molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu e receba o que seja seu. Anoitece, amanheça eu, beija eu, beija eu, beija eu, me beija. Deixa que seja
8h16. A gente ouviu a Marisa Monte cantando Beija Eu, música dela, do Arnaldo Antunes, do Arthur Lindsay. Essa música tá no disco Mais, um disco que abriu todas as portas para Marisa. Esse foi o segundo disco da carreira dela, produzido pelo americano Arthur Lindsay, com participação do Nando Reis, de grandes músicos também. A banda do Gilberto Gil estava presente. E antes, Kiss from a Rose, do nosso querido Seal. Tá no segundo disco do Seal, Seal 2. Disco de 1994, música que foi trilha sonora de filme, ganhou vários Grammys. Isso é um arranjo maravilhoso. A gente fechando aqui, então, só pra ninguém falar que a gente não disse do dia do beijo, que a gente tá mal-humorado, que a coisa não tá funcionando, hein, Roberto? Aí a gente quebra um pouquinho com isso aqui. Agora, Roberto, a gente teve uma notícia ontem, pra gente já fechar aqui a questão do beijo. Olha, uma notícia muito interessante, que em 10 anos, 70 ônibus foram alvos de incêndios criminosos em Belo Horizonte. Na madrugada de quinta-feira, 3 veículos foram incendiados na capital, Contagem em Brumadinho. E só nesse ano foram 5 veículos destruídos, viu? Isso é um negócio muito sério. Há mais de 15 anos que nós já discutíamos a possibilidade, aliás, a necessidade de se colocarem as câmaras dentro dos ônibus, para você dar segurança a todos os usuários do transporte coletivo e, obviamente, as pessoas que entram para fazer, né, esse tipo de esses absurdos, né, ficariam inibidas de fazê-lo, né? Isso é um negócio. Você quer protestar? Protesta. Nós sabemos de onde vêm esses protestos, mas é inaceitável, né? Inclusive o direito à manifestação é legítimo. Eles estão ligados aí às questões das prisões, inclusive deixaram bilhetes num dos ônibus desses recentes, né, dizendo que estavam protestando contra o tratamento recebido na Nelson Hungria. Protesta na porta do presídio, protesta dentro do presídio, né? Se tiver havendo absurdos, eles têm que ser coibidos, né? Agora, fazer isso é prejudicar a população. Na realidade, quem paga o transporte coletivo é a população que anda de ônibus. No Brasil não há financiamento para, né, o transporte público. Esse é um assunto que tem que ser discutido pela sociedade brasileira. É o direito de ir e vir. Nós temos um transporte dos mais caros do mundo e sem a devida qualidade. Então, assim, queimar os ônibus, você está fazendo com que o povo pague mais. Negócio absurdo, inaceitável. Pois é, e a gente vai ficando aí, né, o transporte caro. A caixa preta não foi aberta, né, do transporte, como prometeu o nosso prefeito Alexandre Calil. Estamos esperando isso aí, viu? Isso tem que acontecer. Agora, Roberto, a alça do viaduto no Complexo da Lagoinha foi liberada nessa sexta-feira, sentido bairro Centro. Ali tem toda uma nova circulação, um novo acesso à região central, promete desafogar um pouco o trânsito ali. Ainda falta muito, né? Assim, algumas obras vão acontecendo. Aquela região foi ficando pior porque foi feito todo um estudo. Eu não entendo isso, Roberto. Foi feito todo um estudo, tanto de obra na Antônio Carlos, etc. E depois a gente teve toda uma readequação pro BRT, etc. Ou seja, piorou tudo de novo. Aí agora a gente tem que ir fazendo os paliativos para caber esse novo sistema. Como que vai solucionar isso? Tem solução? É realmente um absurdo, gente. A gente tem que rir para não chorar, porque é dinheiro público. Isso é obra da Copa. Essas obras estavam previstas para a Copa. A alça do viaduto estava prevista para a Copa. Sim, é a obra para o BRT e para a Copa, né? Assim como a 710. É porque eles não avisaram a Copa. Tá ficando pronta para a Copa da Rússia agora, né? Para a Copa da Rússia nós vamos transportar as nossas obras lá para a Rússia. Ô, gente, é um absurdo. Tem que ter planejamento e as obras têm que ser executadas a contento. O BRT foi decidido a toque de caixa, né? E foi implantado de uma forma atabalhoada, equivocada, né? Os ônibus, aqueles grandes ônibus do BRT, eles têm que andar só nos grandes corredores, estão andando no meio da cidade, causando vários acidentes. Muitas pessoas já morreram, perderam a vida por causa disso. Então tem que ter planejamento, tem que ter seriedade, né? A administração pública é coisa muito séria. Então, infelizmente, o que nós vimos é que o senhor Márcio Lacerda
falava e não cumpria, né? E aquilo que era anunciado não era feito. A 110, que era a avenida ligando a Avenida dos Andradas, né? Ali aquela avenida que passa pela Cristiano Machado, né? Vai ser um arremedo de obra, né? Ela anda a passo de tartaruga. Então, ainda bem que inauguraram, mas é lamentável. Roberto, a gente estava falando no início do programa sobre os ataques à Síria e os Estados Unidos, França, Reino Unido. O premier russo disse que vai ter consequências, ou seja, os aliados da Síria também prometem uma retaliação. Então agora eu selecionei aqui algumas músicas que falam desse tema, não é necessariamente sobre a guerra, aqui são temas sobre a paz, ou seja, letras que conclamavam esse espírito, ou seja, o que a gente está fazendo aqui, né? Ou seja, quase canções, orações também, para poder alertar um pouco que, olha, para onde a gente vai caminhar com isso, né? Até onde a gente quer chegar com essas questões. Então a gente tem aqui agora, vamos ouvir 3 músicas, começando com George Harrison, uma canção, oração dele maravilhosa, que é Give Me Love, Give Me Peace on Earth, que é uma oração mesmo, que ele fala, me dê-me amor, me dê paz na terra. Belíssimo. Né? Me ajude a caminhar, assim, faz uma oração linda. Depois o grande Roberto Carlos, Todos Estão Surdos, que ele estava ouvindo um programa seu, Roberto, de 1971, e você tocando essa música lá e conclamando 71 lá em Ubá ainda, né? Ubá. Som Jovem Comunicação, você e o Joãozinho falando que a mensagem desse grande não foi ouvida, então estava na hora dele vir de novo e dar a sua mensagem, né? Até hoje não foi ouvida, né? Pois é, não, e a gente vai se aproximando para uma urgência dela cada vez maior. Depois o Paul McCartney cantando Pipes of Peace, que é uma música do disco Pipes of Peace. Essa letra eu já vi algumas traduções como Cachimbo da Paz. É bem Cachimbo da Paz, que ele fala que vai tocar, e pipes pode ser traduzido também como flautas, tipo aquelas ocarinas peruanas e tudo, tem esse tipo, até as flautas escocesas são também chamadas de pipes. Então a gente vai agora com Give Me Love, Todos Estão Surdos e Pipes of Peace. Daqui a pouco a gente volta. Keep me free from birth, give me hope, help me cope with this heavy load, trying to touch and reach you with heart and soul. My Lord, please.
Sonha com a paz, ela está dentro dele mesmo. Ele tem a paz e não sabe. É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo. Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Outro dia um cabeludo falou: não importam os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante que eles. Essa frase vive nos cabelos encaracolados das cucas maravilhosas, mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem, que a covardia é surda e só ouve o que convém. Mas meu amigo, volte logo, vem olhar pelo meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Um dia o ar se encheu de amor e em todo o seu esplendor as vozes cantaram. Seu canto ecoou pelos campos, subiu as montanhas e chegou ao universo. E uma estrela brilhou mostrando o caminho. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Tanta gente se afastou do caminho que é de luz. Pouca gente se lembrou da mensagem que há na cruz. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo que o amor é importante, vem dizer tudo de novo. Got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done? Help them to learn songs of joy instead of burn, baby, burn. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace.
pipes of peace. Play the pipes of peace. What do you say? Will the human race be run in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What are we gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover the one is all we long to hear. 8h34 aqui na 106,7 Rádio Autêntica FM. A gente ouviu 3 músicas aí conclamando um pouco a população a repensar um pouquinho o nosso papel nesse planeta. Sobre a paz, a gente falando aqui do ataque dos Estados Unidos, França e Inglaterra à Síria. A gente ouviu primeiro Give Me Love, Give Me Peace on Earth, música do George Harrison, do disco Living in the Material World, que ele fala: dê-me amor, dê-me paz na terra, dê-me luz, dê-me vida, dê-me esperança, me ajude a lidar com essa carga pesada que eu carrego, tentando tocar e alcançar você com o coração e a alma, meu Deus. Depois a gente ouviu o Roberto Carlos cantando Todos Estão Surdos, e por fim o Paul McCartney falando: ajudem as crianças a cantar canções de alegria e não queime, queime, do disco Pipes of Peace, música Pipes of Peace. Ele pergunta: o que você me diz? Será que a raça humana será executada algum dia? Será que alguém vai salvar esse planeta que nós estamos aqui brincando? Belíssima reflexão, né? 3 fantásticos, né? Compositores, cantores, pensadores, e o mundo vivia aquela época a ameaça do fim em função da guerra atômica, na Guerra Fria entre os Estados Unidos e Rússia, que hoje volta aí. E não esqueçamos que o Bush falou que tinha que invadir o Iraque. Na realidade era só por motivos econômicos, por causa do petróleo, e falou que tinha arma química no Iraque e que o Saddam tinha arma secreta. Foram lá e não descobriram arma nenhuma, né? É um absurdo. E quem isso sofre é a população comum, é a né? população, né? O povo. Eu queria dedicar essas belíssimas músicas e dar um abraço meu amigo Ildefonso Dé Vieira, né? Grande compositor, compõe muito bem, e lá da nossa querida Sapé de Ubá, Guidoval, aquela cidade linda, né? Às margens do Chopotó, que já foi um grande rio, hoje infelizmente apenas um filete d'água com muito esgoto, mas salve a paz, né? Quem não luta pela paz não tem a paz. Roberto, tem tempo que você não vai lá em Guidoval, está devendo uma visita pro povo lá. Olha, Roberto, a gente está aqui, ó, com Belo Horizonte, a PBH anunciando um centro de referência para moradores de rua, na Lagoinha. Ficou muito tempo Belo Horizonte sem uma política para os moradores de rua. As cracolândias na cidade, os craqueiros, assim, ali dominando, assim, eles causam transtornos e também precisam ser tratados, precisam ser assistidos, estavam ali também desamparados, ou seja, isso tende a aumentar o número. E agora, você vê nisso uma reversão, Roberto, dessa falta de política que a gente estava em relação a isso? A gente tem que aplaudir, tem que haver isso. E temos que lembrar também, nós tínhamos uma política de acolhimento, uma política de resgate. O que aconteceu? Nós tivemos na administração, infelizmente, do senhor Márcio Lacerda, o fechamento de centros de referência. Nós estamos retomando aquilo que já existiu, né? Nós precisamos ampliar o serviço.
Hoje nós temos uma população de rua de praticamente 6 mil pessoas em Belo Horizonte e que precisa de acolhimento. A cidade de Belo Horizonte, aliás, uma das marcas da nossa cidade é acolher. Belo Horizonte é uma das cidades do Brasil que mais acolhe os imigrantes e tem que acolher mesmo. Belo Horizonte é feita de imigrantes. Aqui não existia uma população, né? E nós fomos uma cidade feita para ser a capital, né? Então, assim, a cidade foi feita por imigrantes. E tem muitos sírios. A gente está falando aqui dessa mais um ataque à Síria que está em guerra já há muitos anos, né? E tem muito petróleo lá, tem muitos interesses na Síria, né, Roberto? E tem muitos imigrantes sírios aqui, inclusive abrindo restaurantes árabes maravilhosos, pessoas que saem e estão se adaptando à vida em Belo Horizonte, que sempre recebeu muitos árabes desde da década de 10, se não me engano. Exatamente. Eu fui, inclusive, os sírios fizeram uma manifestação pela paz na Síria e eu fiz questão de estar presente na Praça da Liberdade. Queria dar um abraço ao meu amigo Miguel Safar, né? E tantos amigos que temos, né? Entre os árabes, os sírios, né? E o que nós estamos assistindo é uma insensatez absoluta. Os sírios têm que cuidar da Síria, né? Essa invasão, esse bombardeio é inaceitável. Foram os Estados Unidos que criaram essas milícias lá, né? Nessa guerra para desestabilizar o governo, para que eles possam ser donos dos postos de petróleo lá da Síria, né? Isso é inaceitável, gente. Nós estamos na pré-história e, como diz Roberto Carlos, e todos ainda estão surdos. Roberto, agora um assunto que eu gostaria de uma reflexão maior sua. As medidas anunciadas pela prefeitura e pelo governo do estado, decretos que regularizam 119 áreas ocupadas, que eram ocupações consideradas ilegais, não é? E com o objetivo também de barrar novas ocupações. São muitas áreas, né, que com esse decreto passam a ser contemplados. Foi criada também uma força-tarefa pela prefeitura para acompanhar essa questão da ocupação. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque você está na gênese desse movimento aqui em Belo Horizonte, aí há 30 anos atrás. Belo Horizonte, nós tínhamos aqueles que já viveram um pouco mais, se recordam, nas décadas 70, o movimento de moradia muito forte. O problema da moradia é muito sério. Moradia é um direito sagrado, né? E nós temos milhares de pessoas que não têm teto, não têm para onde ir. Foi feita uma pesquisa entre os moradores de rua, nós temos pessoas que moram na rua porque não tem como pagar o aluguel. E são pessoas que têm trabalho, inclusive de carteira assinada. Então, assim, nós tínhamos uma política habitacional. Belo Horizonte foi a primeira capital do Brasil a instituir, né, um orçamento participativo da habitação, onde os grupos nos bairros participavam, classificavam as famílias de acordo com a necessidade social. Aquelas que precisavam mais entravam no cadastro. A prefeitura, com recursos próprios, nas administrações Patrus, Anania, Doutor Célio e Pimentel, e à medida que iam se fazendo as moradias, com recursos da prefeitura, foram feitas mais de 6 mil moradias, né? As moradias eram sorteadas entre os grupos. É só olharmos aqui, né? Ao lado do Taquaril, que no Granja de Freitas foi um desses conjuntos, e temos a cidade inteira, conjuntos dessa natureza. Foi uma vitória do movimento popular. Posteriormente, o presidente Lula criou Minha Casa Minha Vida, um programa altamente exitoso para atender a baixa renda e também os outros estratos da sociedade. O que aconteceu? Vocês podem até aí, os ouvintes, alguns, dizer, poxa, Roberto, não esquece do Márcio Lacerda, mas lamentavelmente foi o senhor Márcio Lacerda que desmontou todas as políticas sociais que nós tínhamos, as políticas de acolhimento, e essas políticas, a política de habitação foi simplesmente riscada, né? As moradias que foram dadas foram aquelas das avenidas que foram abertas e as pessoas foram reassentadas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Não teve moradias novas nesse período. Acabou-se com a política de habitação, acabou-se com o orçamento participativo. A partir daí, voltamos a ter as ocupações. A gente parabeniza, né, a prefeitura, né, o estado, por essa iniciativa de regularização, porque enquanto não tiver regular
a CEMIG não pode colocar a iluminação pública e outros benefícios, né, direitos não podem ser, né, como a infraestrutura dos locais não podem ser feitas. Então isso é uma medida positiva, mas fica devendo à administração municipal o resgate e a implantação de uma política habitacional. Isso é necessário. Porque o problema não para, né, Roberto? Não é que agora você decreta essas 119 áreas e depois você não vai ter mais ninguém chegando na cidade ou com essa necessidade ou uma questão econômica que muda. Então, ou seja, precisa de uma política que acompanhe esse problema, né? Corretíssimo. E, por exemplo, nós tínhamos o Vila Viva, aqui na Serra mesmo, a gente vê as obras que a prioridade é que as pessoas ficassem, né, nos locais onde moram, pouquíssimos saíam, né, eram feitos, abriam-se avenidas, né, e nós tínhamos, né, aqui nós temos vários conjuntos com discussão com a população. Então, assim, nós não só tratávamos de todos os aglomerados, que o programa Vila Viva estava em toda a cidade, quanto a execução de novas moradias para darmos, né, uma moradia decente. Eu estive na inauguração lá na Vila São José e fiquei emocionado que um cidadão chegou e falou: agora eu sou cidadão, porque agora eu tenho endereço. Antes eu morava num lugar que eu não tinha endereço. Então, assim, fica aí a prefeitura, o prefeito Calil, devendo à cidade uma política habitacional para a baixa renda. Roberto, vamos colocar uma música agora aqui que também a gente estava falando um pouco da paz e dessas reflexões, né, pra a gente começar o dia aqui depois desse ataque à Síria e tantas coisas no Brasil também que a gente está levantando aqui. Uma música do Marvin Gaye, do início dos anos 70, chama What's Going On, quer dizer, o que está acontecendo? E nessa letra ele fala: mãe, há muitas de vocês chorando, irmão, há muitos de vocês morrendo. Vocês sabem que nós temos que encontrar um meio para trazer um pouco de amor hoje. Pai, nós não precisamos agravar. Veja, guerra não é a resposta, pois apenas o amor pode conquistar o ódio. Eu não vou ler a letra toda, senão vira aqui o Good Times. Mas assim, é uma letra muito interessante sobre um momento que os Estados Unidos vivia na época de intenso movimento civil, a questão dos negros era muito forte lá, mas isso parece, infelizmente, cada vez mais atemporal. A gente vai repetindo esses problemas. Então a gente escuta agora Marvin Gaye com What's Going On. Daqui a pouco a gente volta com o De Olho nas Cidades. Brother,
106,7, agora 8 horas e 49 minutos. A gente ouviu Marvin Gaye cantando What's Going On, do disco What's Going On, que é considerado um dos maiores discos de todos os tempos, um marco da música negra americana. Disco de 1971. Marvin Gaye estava numa fase assim pessoal atabalhoadíssima, né? Assim, enfrentando uma depressão. A sua parceira, né, a Tammy Terrell, tinha falecido. Ele tentou até suicídio, foi impedido pelo pai da gravadora, né, Motown, o Berry Gordy, e depois ele entrou numa turnê pelos Estados Unidos e começou a ideia da produção desse álbum, toda a concepção desse álbum, e aí saiu um dos petardos da música mundial aí, Roberto. Sensacional, sensacional. A música é realmente uma bandeira universal da paz, né? A música é a harmonia, a música é o encontro, né? As notas musicais não brigam entre si, elas se unem infinitamente para promover o som, né? E levar os corações humanos, né, a uma nova dimensão, que não é essa da guerra, não é essa da tristeza e da destruição. Com certeza, a gente fica nessa questão. E falando em destruição, Roberto, a gente tem aqui uma matéria muito interessante da Aline Diniz no Tempo, que diz o seguinte: quase 1/3 dos atingidos pelo desastre de Mariana, da barragem, estão com depressão. Sofrem com depressão. 271 moradores participaram de uma pesquisa feita pela UFMG, pesquisa muito importante. Olha, 2 anos e 5 meses completados agora do rompimento da barragem do Fundão em Mariana. O que aconteceu até agora? Nada. Só isso aí, desastres humanos. A gente cobra da justiça, né? Que dê a justiça para exigir que a empresa promova o mínimo de reparo, inclusive do ecossistema, né? Nós tivemos aí esse surto de febre amarela que foi denunciado pelos ambientalistas. Você acabou, né? Ele virou e falou: tem barulho de sapo aqui? Não. Tem barulho? Não. Então pode deixar que a febre amarela virar. Como doença urbana, algo que estava erradicado aqui. Exatamente. Então, gente, não pagaram as multas impostas, não fizeram as obras, não cuidaram das famílias, né? E tá tudo como antes, infelizmente. E eles querendo, e outras barragens rompendo, causando outros danos. Pois é, olha só. Olha que interessante. Foi um pesquisador ele colocou que o índice de enfermidades na região é 5 vezes maior do que o registrado pela Organização Mundial de Saúde no Brasil. Ele não esperava esses índices. Ele falou: 2 anos depois, não esperávamos que o índice estivesse como logo após o rompimento. Ou seja, ele colocando que a comunidade, e era uma comunidade antiga ali, né? E assim, a gravidade dos casos. Ele falou que além de depressão foram observados transtorno de ansiedade generalizado, estresse pós-traumático, comportamento suicida entre as pessoas que perderam tudo, né? Que não tem mais nada ali, que tá aqui até eles colocam alguns personagens, um produtor rural que não tem como produzir o que ele fazia antes. E ele não tem como ter dinheiro para comprar medicamento para depressão. E em nota, a Fundação Renova, que foi criada para ajudar no reparo dos danos causados pelo rompimento da barragem, informou que também realiza um estudo sobre os impactos da tragédia. O estudo está feito, gente. A UFMG já entregou um estudo aqui, um órgão competentíssimo. Não precisa fazer outro estudo, não. Pega esse estudo aqui e atua com ele. Sim, nós precisamos de ação. Pois é. Vai ficando cada vez mais complicado. Aí eles falam, né, que desde a sua criação a Fundação Renova não tem poupado esforços. Pelo visto não está adiantando então, querido. Então você vai ter que colocar mais esforços nisso aí, porque esses esforços não estão sendo suficientes. Olha, Roberto, o BH vai ter frio nos próximos dias, então se prepare, coloque seu casaquinho aí fora do armário, já coloque ele para tomar um solzinho, porque a temperatura deve chegar a 18 graus na cidade de BH. E a gente deve ter poesia aqui para encerrar o programa, né, Roberto? Em homenagem, né, a todos aqueles que lutam contra a insensatez e barbárie das guerras, né, que são todas econômicas, lamentavelmente, né, uma pequena reflexão e um abraço para todos os nossos ouvintes. O nosso Deus tem lado, o nosso Deus tem opções. O nosso Deus é o Deus da justiça, dos empobrecidos, dos oprimidos, dos discriminados.
O nosso Deus é o Deus da luta pelo direito à vida, pelo direito à igualdade, pelo direito à liberdade, pelo direito de ser feliz. O nosso Deus não abençoa quem explora, quem pisa nos outros, quem é injusto, quem mata, quem discrimina, quem promove a tristeza. O nosso Deus abençoa quem faz da vida um partilhar de compaixão, em busca da igualdade, de um mundo sem qualquer forma de exploração, sem qualquer forma de discriminação, de opressão. Quem faz da vida a busca do lugar onde todos seremos realmente irmãos, partilhando do mesmo pão e da mesma música. O nosso Deus está aí, está em todo lugar, em todo coração, que se abre para viver a alegria de ser feliz. Maravilha, Roberto. A gente encerra o programa então agora com o nosso querido Bob Marley cantando uma grande oração dele, que é a Redemption Song, né? As canções de redenção, né? Ou seja, ele fala: você não vai me ajudar a cantar essas canções de liberdade? Libertem-se da escravidão mental. Ninguém além de nós mesmos pode libertar nossas mentes. E ele fala, na época você comentou da energia atômica, da paranoia, né, com a energia atômica. Ele fala: não tenha medo da energia atômica, pois nenhum deles pode parar o tempo. Até quando vão matar nossos profetas e enquanto nós permanecemos de lado? Fala: ajude-me a cantar essas canções de liberdade. Roberto, um bom fim de semana. Esse final de domingo a gente se encontra aqui no próximo sábado, de 8 às 9 horas, aqui no nosso De Olho nas Cidades, 106,7 Rádio Autêntica FM. All pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book.